Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Recursos Humanos na Administração Pública. Sou a professora Laís Cristina e compartilharemos conhecimentos em nosso terceiro encontro da disciplina de Recursos Humanos na Administração Pública. Reforçando o que foi dito na aula anterior, a disciplina foi dividida em 4 etapas. Durante 4 semanas, iremos conhecer os conceitos básicos ligados à gestão de pessoas na administração pública. Estamos na terceira semana. Espero que a aula seja interessante para vocês e solicito a atenção de todos para os conteúdos que iremos ver hoje. Anotem todas as palavras-chave dos conceitos, à medida que os conteúdos avançarem. As dúvidas que surgirem poderão ser sanadas após cada aula ministrada. Como vocês já sabem, as dúvidas deverão ser registradas no Fórum Tira Dúvidas. Na aula de hoje, estaremos revendo alguns conceitos já trabalhados, com o intuito de fixar detalhes específicos de cada termo e para darmos andamento aos conteúdos. Desejo ótimos estudos a todos. Vamos iniciar a nossa terceira aula. Na aula anterior, falamos sobre o ingresso e movimentação no serviço público, contratação por tempo determinado, estabilidade e efetividade. Hoje falaremos sobre a vacância do cargo público, a remuneração do servidor público, instituição de subsídio, limitador e incidência cumulativa. O objetivo desta aula é permitir a identificação das peculiaridades de cada conceito. Esta matéria tem caráter estatutário e não constitucional. Vacância de cargo público. Vacância, do latim de vacare, estar vazio. É a declaração oficial de que o cargo ou emprego se encontra vago. Tem caráter estatutário. Fato administrativo que indica que determinado cargo público não está provido. Situações que geram a vacância: exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento. A vacância é um fato administrativo que indica que determinado cargo público não está provido, ou seja, está sem titular. A própria palavra vacância nos ajuda a lembrar de cargo que está vago, não ocupado. Tem caráter estatutário, ou seja, previsão em estatutos dos servidores públicos. As situações que geram a vacância já foram elencadas e são a exoneração, a demissão, a promoção, a readaptação, a aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Vamos analisar cada uma dessas situações. Exoneração é o desligamento do cargo público, podendo dar-se de ofício ou a pedido do servidor. De ofício, não aprovação em estágio probatório ou não entrar em exercício dada a posse. E a pedido, por interesse do servidor. Vamos relembrar alguns pontos importantes da exoneração. A exoneração será de ofício quando partir da administração o interesse de descontinuidade dos serviços prestados pelo servidor, muito comum durante o estágio probatório. Ou poderá ocorrer também quando, dada a posse, o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Já a exoneração a pedido está relacionada ao desinteresse do servidor público em dar continuidade às atribuições assumidas, ocasionando o pedido de desligamento do cargo público. Vale lembrar que, uma vez solicitado o pedido de exoneração, o servidor não terá mais nenhuma garantia do cargo conquistado em concurso público. Se tiver novo interesse de voltar para a administração pública, terá que participar de novo concurso público e conseguir boa classificação, que possibilite novo ingresso, provimento. Como já estudamos, a administração pública tem seus atos baseados em lei, seguindo o princípio da legalidade. A exoneração não foge à regra. Todos os atos da administração pública deverão ser fundamentados e respaldados em leis. Por isso, é fundamental que o gestor de recursos humanos conheça toda a legislação direcionada aos servidores no âmbito do seu trabalho, bem como a legislação previdenciária.
A exoneração durante o estágio probatório deverá ser fundamentada e as análises das comissões de avaliação deverão ser consideradas no documento final. Cópias destes documentos deverão ser disponibilizadas para os servidores que não alcançarem a estabilidade. Demissão no serviço público, caráter punitivo. Aplicada após o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos casos de crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na administração, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo ao qual se apropriou em função de cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Vamos falar mais profundamente sobre aspectos de demissão no serviço público. Fato importante relacionado à demissão no serviço público é o caráter punitivo do mesmo. Isto difere exoneração de demissão. Outro fato importante é que a demissão será aplicada após o devido processo legal, ou seja, será necessário dar início a um processo administrativo contra o servidor, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa. Neste caso, o servidor tem como garantia legal defender-se de quaisquer acusações, inclusive levantar provas e apresentar testemunhas que possam falar a seu favor. A própria legislação determina quais as situações serão desencadeadoras da demissão. Por isso, é importante o gestor de recursos humanos consultar o Estatuto do Servidor para verificar quais as situações estão elencadas no documento legal. Lembrem-se que cada município, estados e o próprio Distrito Federal criam seus estatutos, o que quer dizer que dois municípios, por mais próximo que estejam geograficamente, não terão o mesmo documento. No nosso material de estudos estão relacionadas as seguintes situações. Primeira, crime contra a administração pública. Como exemplo, temos os furtos de peças de veículos, de combustíveis, de material de expediente, de merenda escolar, de eletroeletrônicos, entre outros. É importante que, se for identificado furto de patrimônio, faça-se necessário o registro em boletim de ocorrência, pois, mesmo que não consigamos de volta o material, o mesmo deverá ser baixado no inventário patrimonial da administração pública. Segundo, abandono de cargo. Será demitido o servidor que comprovadamente tiver abandonado o cargo. Normalmente, o departamento de pessoal fará o chamamento por carta com registro e, caso o servidor não se apresente, será demitido. Mesmo assim, chamo a atenção novamente para o Estatuto, que poderá definir qual tempo caracterizará o abandono de cargo e quais os procedimentos legais deverão ser adotados. Terceiro, inassiduidade habitual. Neste caso, também constará no Estatuto quantas faltas injustificadas levarão ao processo administrativo com o intuito de demissão. Em alguns estatutos constam 30 dias seguidos ou 60 dias intercalados num período de 12 meses. Enfatizo que as faltas deverão ser injustificadas. Ou seja, a pessoa não apresentou atestado médico e não tem o direito a ausentar-se do serviço, como, por exemplo, no caso de óbito de parentes, casamento do servidor, nascimento de filho, entre outras. 4. Improbidade administrativa. É quando o servidor público age no sentido de lesar o patrimônio, de desconsiderar os princípios da administração pública e agir unicamente baseado em sua vontade ou aplicar recursos de forma indevida. 5º, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Refere-se à postura do servidor no cargo ou função pública.
Sexto ponto, insubordinação grave em serviço. Também é comum o servidor valer-se do fato de ser efetivo e estável e acreditar que, devido a isto, pode fazer o que bem entender, pois tem estabilidade, não pode ser mandado embora, inclusive de não atender às ordens dos seus superiores hierárquicos. Essas atitudes levam a processo administrativo. Muitos servidores conseguem desencadear a própria demissão. Como, por exemplo, podemos citar o fato de um servidor, agente comunitário de saúde, que todos os dias passava na unidade de saúde básica, na UBS, assinava o ponto e ia para casa dormir. Após o almoço, dava umas voltas pelo bairro como se estivesse o dia todo trabalhando. E também falsificava as assinaturas dos moradores para atingir metas de atendimento. A população denunciou. O gerente da área de saúde chamou a atenção do servidor, mas o mesmo não tomou nenhuma atitude. A situação foi investigada e ficou provado o fato. O servidor respondeu o processo administrativo e foi demitido. Outra situação, o servidor ocupante de cargo de pedreiro manifestou desapreço pelo seu superior hierárquico na frente dos demais servidores da área e declarou que não iria fazer serviço nenhum, apenas iria cumprir o horário e depois iria embora. O fato foi relatado à corregedoria do município, que deu abertura ao processo administrativo. O servidor apresentou defesa e, mesmo assim, foi demitido. São inúmeras as situações ligadas à insubordinação de servidores. Sétimo, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Neste caso, houve agressão física, ou seja, tem contato físico, que pode ter sido contra outro servidor ou contra particulares. Neste caso, a necessidade de registrar a ocorrência policial referente à agressão física e, posteriormente, abrir o processo administrativo, para garantir a ampla defesa e o contraditório. Além disso, o servidor agressor pode responder, além do processo administrativo, por lesão corporal e, dependendo do caso, por danos materiais e ou morais. É importante salientar que a ofensa física ocorreu no local de trabalho ou devido ao cargo ocupado pelo servidor agredido. 8. A aplicação irregular de dinheiro público. Todo recurso público deverá ser aplicado conforme orçamento público e respeitando as destinações devidas, como, por exemplo, a saúde, a educação, entre outras. Os chamados recursos vinculados. A inobservância das legislações que orientam o uso de recurso público pode desencadear a improbidade administrativa. Nona questão. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Pode acontecer do servidor apropriar-se de alguma informação de caráter sigilosa, ética e utilizar do cargo público em benefício próprio ou de terceiros. Um exemplo é o servidor de uma Secretaria Municipal de Saúde consultar nas fichas de pacientes quais são as pessoas no município portadoras do vírus HIV e divulgar esta informação por bel prazer ou mediante benefício particular. Neste caso, a situação deve ser identificada, pois não foi obedecido o sigilo da informação e será iniciado um processo administrativo para demissão do cargo público, o que não impede que as vítimas reivindiquem na justiça outros direitos decorrentes do ato do servidor. E se o servidor pertencer à equipe de enfermagem, o COREN, que é o órgão que fiscaliza a profissão de técnicos de enfermagem e enfermeiros, deverá ser acionado. Muitas funções na administração pública exigem sigilo e ética. Quando falamos de publicidade dos atos da administração pública, são aqueles referentes à própria gestão e não aos usuários dos serviços públicos. Outro exemplo ocorre com frequência no departamento de pessoal. Todos os documentos dos servidores encontram-se arquivados no departamento, como documentos pessoais, telefone de contato, endereço residencial, entre outros.
Pode ocorrer de, por exemplo, a esposa de um determinado servidor dirigir-se até a repartição e solicitar o holerite, que é o comprovante de pagamento salarial, para um dos atendentes e consegui-lo com êxito. Acontece que o departamento pode entregar comprovante de recebimento salarial dos servidores para terceiros somente com autorização escrita dos mesmos. E neste exemplo, inexiste autorização do servidor para que o departamento entregue o documento para qualquer outra pessoa. Por mais que a certidão de casamento esteja na pasta do servidor e conste o nome da esposa, o departamento não pode julgar devido e supor que o servidor concorde em que a esposa receba o documento. E se o servidor em questão estiver em processo de divórcio? Neste caso, o departamento acabou de entregar uma prova de rendimento salarial que a esposa usará no processo, solicitando alimentos, que é a pensão alimentícia. Reparem que no exemplo não houve intenção do servidor do departamento de pessoal em causar danos. Houve mais esperteza por parte da esposa do servidor em questão. E o pior é que a administração pública pode responder judicialmente por este ato do departamento de pessoal. 10º, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Trata-se de desvio de recursos públicos e destruição ou danos causados, ao patrimônio nacional. 11. Corrupção e acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Sobre corrupção, sabemos que são atos que ferem a administração pública e que beneficiam pessoas certas. Já a acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas, veremos especificamente mais à frente. Promoção no serviço público. Elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela que pertence, dentro da mesma série de classes, obedecidos os critérios de merecimento e antiguidade alternativamente. Não se aplica em estágio probatório. Vamos falar agora sobre a promoção no serviço público. É a elevação do servidor à classe imediatamente superior, obedecidos os critérios de merecimento e antiguidade alternativamente. Ocorre nos cargos organizados em carreira. Não se aplica a promoção para servidores em estágio probatório ou em disponibilidade, nem para classe que houver cargo excedente. Merecimento é a demonstração por parte do funcionário, durante a sua permanência na classe, de fiel cumprimento dos seus deveres e de eficiência no exercício do cargo, apurada na forma regulamentar, bem como da posse de qualificações e aptidão necessárias ao desempenho das atribuições da classe imediatamente superior. A antiguidade é o critério numérico e será determinado pelo tempo de efetivo exercício na classe, apurado em dias. Readaptação é a adequação das condições que limitam o servidor a exercer determinadas atribuições do cargo. Já falamos sobre a readaptação na aula anterior e está relacionada à adequação do trabalho conforme a limitação do servidor. Posse em outro cargo inacumulável. É aplicável a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. A palavra inacumulável já diz tudo, aquilo que não se pode acumular. É óbvio que a posse em tais situações desencadeia a exoneração a pedido do cargo anteriormente ocupado. A Constituição Federal proíbe a acumulação de cargos públicos, com apenas algumas exceções. De 2 cargos de professor, é possível. 1 cargo de professor e outro técnico ou científico. 2 cargos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas.
Remuneração no serviço público. Remuneração, vencimentos, subsídio, revisão remuneratória. Remuneração pode ser genericamente definida como a importância paga em parcela única pelo Estado a determinadas categorias de agentes públicos, como retribuição do serviço prestado. Em consequência, não tem a natureza de ajuda, socorro, auxílio, mas possui caráter retributivo e alimentar. A Constituição Federal utiliza indevidamente o termo remuneração para definir a retribuição devida aos agentes públicos, como palavra de gênero. A Emenda Constitucional 19, de 1988, acrescentou mais dificuldade ao problema, ao distinguir, a partir do artigo 39, parágrafo 1º, os termos subsídio e remuneração, onde subsídio foi considerado como espécie de retribuição devida a específico agente público, definida em termos unitários. O termo remuneração foi definido como espécie de retribuição deferida à generalidade dos servidores públicos, que admite fracionamento permanente de parcelas. Também a palavra vencimentos é empregada com ambiguidade, exigindo em cada caso a identificação do sentido em que vem empregada. Felizmente, a palavra vencimentos é utilizada pela Constituição Federal como equivalente à soma de vencimento básico com o valor global de vantagens permanentes. Sobre a revisão remuneratória, diz o artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados e alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, somente na mesma data e sem distinção de índices. Novamente, estamos diante do princípio da legalidade e da isonomia, quando do comando constitucional percebe-se a menção de a lei específica, o que deve ser interpretado no sentido de que não pode a mesma lei tratar da fixação de subsídios dos agentes políticos, por exemplo, e ao mesmo tempo alterar a remuneração dos servidores de um dado poder. A diferenciação reside no fato de que fixar é estabelecer inicialmente a remuneração ou subsídio de um cargo, o que se dá quando da sua criação, ao passo que alterar é modificar algo já existente. Versando sobre a política remuneratória, este inciso 10 trata especialmente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos civis e militares, que é aquela efetuada exclusivamente em razão da desvalorização da moeda, da recomposição do seu poder aquisitivo, e o comando constitucional impõe que o índice seja o mesmo para todos, tanto civis como militares, bem como a sua concessão na mesma data. Ressaltamos que o fato da legislação de utilizar de termos mesma data não podemos considerar como data base. A data base é muito utilizada no comércio e na indústria, como data certa anualmente para as correções salariais. Nos serviços públicos, inexiste data certa para todos os anos ocorrerem as alterações salariais. Porém, almeja-se que esta revisão se dê anualmente. Instituição de subsídio, relação distributiva, Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos. Transparência. Os três poderes publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos, vantagens decorrentes da economia, aplicação do recurso economizado em equipamentos, prêmios adicionais ou bonificações. Fica criada a nova classificação retributiva,
que é o subsídio e que pode ser conceituada como uma forma de remuneração percebida em parcela única e não acumulável, com nenhuma outra de caráter remuneratório, por membros do poder e ocupantes de cargos previstos no texto constitucional, ou de carreiras, assim definidas em lei. Sobre a relação distributiva, o artigo 39 do parágrafo 5º estabelece que lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos. Novamente, a menção da lei como integradora do comando constitucional, mesmo sendo facultativa quando diz que poderá estabelecer uma escala de valores. Sobre a transparência, o artigo 39 do parágrafo 6º estabelece que os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores dos seus subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Esse dispositivo atende à correta definição do princípio da publicidade, que insta a possibilidade de controle da administração pelos administrados, torna obrigatória a publicação periódica de tabelas explicitando os valores dos subsídios e remuneração dos cargos e empregos públicos. Também o artigo 39, no parágrafo 7º, trata sobre as vantagens decorrentes de economia, onde estabelece que lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação de desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização dos serviços públicos, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Neste caso, o valor economizado poderá ser aplicado tanto em melhorias dos serviços, como para pagamento de adicionais e prêmios por produtividade. Ocorre aqui a inovação da Constituição, com a reforma administrativa, ao prever lei que regulamentará a instituição de adicionais, prêmios ou bonificações a serem pagos diretamente ao servidor, ou aplicados em projetos de melhoria da gestão pública, tudo com base na alocação de parcela dos recursos orçamentários que venham a ser economizados em cada órgão ou entidade, mediante iniciativas internas de redução de custos e de aumento da produtividade. Limitador. Artigo 37, inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal é do governador, no âmbito do Poder Executivo. Os subsídios dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. É uma redação dada pela Emenda Constitucional número 41 de 2003. A Emenda Constitucional 41, que trata prioritariamente da reforma previdenciária, estabeleceu nova modalidade de limitador,
que visa aperfeiçoar e estabelecer limites constitucionais remuneratórios. E apresenta as seguintes características. Primeira, manutenção do subsídio de ministros do Supremo Tribunal Federal como o limite máximo da remuneração e subsídio para todos os agentes públicos, Supremo Tribunal Federal. Segundo, eliminação da exigência de lei de iniciativa conjunta para fixação do teto nacional. Terceiro, previsão de norma transitória até a fixação do valor do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quarto, unificação na União dos limites máximos de retribuição no valor definido para os ministros do Supremo Tribunal Federal, sem previsão de subteto inferior através de lei estadual ou distrital. Quinto, definição para os estados e Distrito Federal de limites fixos, inferiores ao teto nacional, mas sem possibilidade de definição de subteto inferior através de lei estadual ou distrital. Sexto ponto, unificação nos municípios do limite fixo inferior ao teto nacional no valor dos subsídios do prefeito, aplicável também aos vereadores, independente do disposto lá no artigo 29, inciso 6, que diz ser proporcional ao número de habitantes. Sétimo ponto, possibilidade de lei estabelecer subteto móvel, definido a partir da relação entre a maior e menor remuneração dos servidores, em qualquer âmbito da federação. Oitavo, manutenção da aplicação de teto e subteto fixos a todos os agentes públicos de qualquer dos poderes. Nono ponto, manutenção da aplicação do teto nacional e dos subtetos fixos aos proventos de aposentadoria e pensões. Décimo, manutenção de teto e subteto fixos à soma das acumulações constitucionais percebidas pelo agente público. 11. Aplicação do teto e subtetos fixos às vantagens pessoais e às relativas à natureza e local de trabalho. Toda essa legislação visa conter os abusos salariais e proteger os cofres públicos. Limitadores ainda. Isonomia para efeito de controle. Artigo 37. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Vinculação remuneratória. Artigo 37. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Sobre a isonomia para efeito de controle, o artigo 37, inciso 12, traz na redação que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Uma vez abolida a isonomia dos vencimentos, deve a norma constante no inciso 12 ser interpretada concorrentemente àquela que estabelece o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal como limitador máximo. Prevalece a emenda constitucional. Vinculação remuneratória. O artigo 37, inciso 13, podemos extrair a seguinte redação: é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Equiparação é a comparação de cargos de denominação e atribuições diversas, considerando os iguais para fins de se lhes conferirem os mesmos vencimentos. E vinculação é a relação de comparação vertical, diferente da equiparação, que é uma relação horizontal. Bem, a decisão do legislador é de vedar de forma categórica esta prática. Incidência cumulativa. Inciso 14.
Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Artigo 37, inciso 14, dispõe que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para os fins de concessão de acréscimos ulteriores. Esta norma visa também impedir práticas abusivas, como elevação da remuneração independente de previsão legal específica, ou muitas vezes até por texto legal, porém de teor evidentemente atentatório aos princípios vigentes. Com a Emenda Constitucional 19, foram ampliadas as restrições à concessão de parcelas ou adicionais de remuneração com incidência cumulativa, ou seja, não serão permitidas as vantagens cujo valor resulte da aplicação de proporções que incida sobre componentes da remuneração que não o vencimento. Então, dizer que um determinado servidor recebe, além do subsídio, mais 30% sobre o mesmo, decorrente de alguma vantagem, não será mais permitido. Neste caso, a legislação está colocando limites na atuação dos gestores em todos os âmbitos de governo, municipal, estadual, distrital e federal. Irredutibilidade, artigo 37, inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 3, artigo 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Sobre a irredutibilidade, o inciso 15 do artigo 37 diz: os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Esta irredutibilidade de vencimentos perde sua eficiência em momentos econômicos inflacionários, pois não chega a ser garantia contra a perda do poder aquisitivo da moeda. Também não garante a irredutibilidade da remuneração se considerada como englobante de gratificações diversas, não incorporável aos vencimentos e que podem ser extintas por disposições expressas, nesse sentido, ou supervenientes, de contrárias às suas manutenções. Quando o artigo expressa que, ressalvados os incisos 11, por exemplo, é devido mesmo se tratar do limite máximo de remuneração. O inciso 14 trata das restrições da incidência cumulativa, ambos do artigo 37. Já no artigo 39, parágrafo 4º, trata da conversão da remuneração. O artigo 150, inciso 2, da igualdade tributária. E o 153, inciso 3, trata da isenção de aposentados, no caso. A irredutibilidade também não elide descontos em folha de pagamento de verbas definidas judicialmente, como pensões alimentícias ou verbas previdenciárias. Acumulação retributiva. Artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observados em qualquer caso o disposto no inciso 11. A. De 2 cargos de professor, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Sobre a acumulação retributiva, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. De 2 cargos de professor, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias
e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. A acumulação de cargos é considerada um anacronismo, pois, por um lado, temos o excesso de poder e, por outro, a falta de pessoal qualificado. Acumular cargos e empregos públicos é e sempre será um privilégio, uma exceção ao princípio da igualdade. E, por isso, no exame desta matéria, sempre será necessário, na dúvida, adotar a posição mais restritiva, obviamente. Vamos analisar alguns exemplos de acumulação de cargos. Uma servidora acumula os cargos de professora de português no município e um cargo de professora de literatura no estado. Além disso, ela trabalha em uma faculdade particular como professora de redação. Neste caso, há ilicitude? O que vocês acham? Não, pois 2 cargos públicos de professor são permitidos. O fato de a professora trabalhar em uma empresa privada está fora da regra sobre acumulação. Esta regra só vale para cargos ou empregos públicos. Outro exemplo. Um enfermeiro trabalha no hospital municipal e também em uma penitenciária estadual. Em ambos, exerce sua profissão regulamentada. Porém, está ocorrendo incompatibilidade de horário e o servidor está deixando de cumprir sua carga horária no município. O que você, como responsável pelos recursos humanos na administração deste município, orientaria ao servidor? Muito bem. Se há incompatibilidade de horários, não é possível acumular cargos. Neste caso, ele deverá pedir exoneração de um dos cargos. Deve informá-lo também que o município está sendo lesado pelo descumprimento da carga horária do servidor e que, caso ele não tome uma decisão, o município terá que dar início a um processo administrativo contra o mesmo, o que não seria bom para o servidor, uma vez que poderá ser demitido e ao bem da administração pública municipal e por estar descumprindo norma legal. Terceiro exemplo. O servidor é enfermeiro, ocupa o cargo de enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família, ESF, onde trabalha 8 horas por dia, 40 horas semanais. Mas também trabalha nos plantões da penitenciária municipal no turno noturno, como agente penitenciário. Há compatibilidade de horários. O servidor pode acumular os 2 cargos? O que vocês acham? Muito bem, não pode. O acúmulo é permitido para 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Neste caso, são cargos diferentes, que não podem ser acumulados. Aqui também há a inobservância da lei. O servidor deverá optar por um dos cargos. Obrigada pela atenção de todos. A nossa aula chegou ao fim. Eu desejo a todos vocês bons estudos, uma semana renovada, muita saúde e fé. Um abraço e até a próxima aula.